Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre teoria Galois. Bem, no último vídeo a gente começou a estudar a estrutura dos corpos finitos. Antes de continuar com novos resultados, novos teoremas, novas proposições sobre corpos finitos, vamos lembrar alguns fatos sobre a estrutura dos corpos finitos, né? Então, vamos considerar um corpo finito, seja F um corpo finito. Então, a primeira coisa que a gente observou é que necessariamente a característica de um corpo finito tem que ser necessariamente positiva, né? Então, portanto, a característica vai ser um número primo P, certo? Outra coisa que a gente viu é que o corpo finito sempre é uma extensão do corpo primo, nesse caso, como é característica P, corpo primo, FP, corpo de Galois, P elementos, certo? Bom, se a gente chama ou denota com N o grau dessa extensão, né, que obviamente vai ser uma extensão finita, então, mostramos que a cardinalidade desse corpo F é igual ao número primo P elevado a N, ok? Então, moral da história, né? Se a gente tem um corpo, aliás, aqui é finito, né? Um corpo finito, então a cardinalidade sempre é igual a P elevado a N, né? Uma potência de um número primo, onde P é a característica do corpo e N representa o grau da extensão de F sobre o corpo primo. Perfeito. Reciprocamente, né? Se P é um primo qualquer, se P é primo, né? Um número primo, e n é um número natural, maior ou igual a 1, né? Então, provamos que existe um corpo finito com a cardinalidade igual a p elevado a n, né? Então, existe F, corpo finito, cuja cardinalidade é justamente P elevado a N, né? Mas ainda a gente viu que esse corpo finito, né, é o corpo de decomposição de um polinômio, né? Ou seja, F, né, é caracterizado como o subcorpo do fecho algébrico de Fp, né? Fp barra, os elementos que satisfazem a seguinte relação: A elevado a Pn é igual a A, ok? Em outras palavras, F é o corpo de decomposição do polinômio, corpo de composição do polinômio f igual x elevado a Pn menos x, né, que é um polinômio com coeficientes em Fp, na indeterminada x, correto? Então, essa caracterização permite mostrar, então, que dois corpos primos com a mesma cardinalidade são necessariamente Fp isomorfos, ou seja, se você tem, se L é outro corpo finito, é outro corpo finito, né, com a mesma cardinalidade, né, cuja cardinalidade é igual a P elevado a N, então L e F, né, são
FP isomorfo, ou seja, vai existir um isomorfismo de corpos entre eles que deixa fixos os elementos de FP. Ok. Muito bem. Ok, agora vamos falar de um novo resultado sobre a estrutura dos corpos finitos, né? Ok, vamos denotar com Fq um corpo finito que tem P elevado a N elementos, que é igual a P elevado a N, correto? Ok, então veja bem, todo subcorpo de Fq tem cardinalidade P elevado a D, onde D é um divisor positivo de N. Reciprocamente, se D é um divisor positivo de N, então há exatamente um subcorpo, ou existe um único subcorpo de Fq com EP elevado a D elementos, ok? Muito bem, então vamos demonstrar esse teorema, né? Ok. Bom, então nós vamos denotar, digamos, se Q é igual a P elevado a N, em todo momento P representa um número primo, N um número natural, né? Vamos denotar com Fq, né? O corpo finito com essa cardinalidade, né? Um corpo finito com justamente essa cardinalidade, tá? Então, a primeira coisa que pede o teorema é mostrar que qualquer subcorpo de Fq tem cardinalidade igual a P elevado a D, onde D é um divisor de N, né? Então, consideremos um subcorpo, né? Um subcorpo de Fq, certo? Um Fq, né? Que obviamente vai ser uma extensão, vai ser um corpo finito, vai ser uma extensão de Fp, correto? Bom, isso daqui vai ser um subcorpo qualquer, tá bom? Um subcorpo, né? Então, vamos chamar de D o grau da extensão, né? De F como uma extensão sobre Fp, correto? Muito bem. Então, a gente tem o seguinte, né? Vamos ilustrar isso aqui dessa forma. Aqui temos Fq, F e FP, não é isso? Uma coisa interessante, né? Pelo que falamos, o grau da extensão Fq, né, com relação a Fp, né, é igual a N, não é isso? N. Então, este grau aqui é igual a N, né? E como temos uma fórmula multiplicativa que envolve os graus, certo? E nesse caso estamos representando isto daqui por D, então temos que D divide a N. Então, D é um divisor de N. Mas ainda, né, como F é finito, como F é finito, né, é finito, então, e característica P, e tem característica P, necessariamente a cardinalidade desse corpo vai ser igual a P elevado a D. Não é isso? Foi o que a gente viu ao início da nossa aula. Isso aí, então, mostra a primeira parte, né? Se você tem um subcorpo DFQ, necessariamente a cardinalidade vai ser igual a P elevado a D, onde D é um divisor positivo de N, correto? Muito bem, reciprocamente, né? Vamos ver, reciprocamente, se você tem um divisor positivo, se D é um divisor positivo, né? É um divisor positivo de N, então, o teorema diz que podemos achar um único subcorpo de Fq cuja cardinalidade é justamente P elevado a D.
Ok, então para provar a existência, né, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o seguinte conjunto, né? Seja F, o conjunto formado pelos elementos de F, que, né, do corpo com P elevado a N elementos, que satisfazem essa condição aqui, A elevado a PD, né? Certo? Igual a A, né? Por que eu estou considerando dessa forma? Por que eu estou considerando? Olha, se a gente lembra, né, quando falamos ao início, olha, vimos, por exemplo, que para mostrar que existe um corpo finito com essa cardinalidade aqui, a cara desse corpo finito tinha que ser dessa forma, né? Então, é lógico pensar, né, que o subcorpo com exatamente PAD elementos deve ter essa forma, tá bom? Então, consideramos esse conjunto, mas esse daqui é visto como um subconjunto de FQ, certo? FQ já existe, né? Então, vamos considerar aqui. Então, a princípio, este daqui é um subconjunto de FQ, né? Obviamente, ele não vazio, porque veja bem, o zero claramente satisfaz essa condição aqui, certo? Bom, então ele é no vazio, né? F é no vazio. Mas ainda, esse F aí é um subcorpo, né? De FQ. Então vamos afirmar isso. A afirmação é que F subcorpo, é um subcorpo de FQ. Ok. Então, para isso, vamos provar que com a soma é um subgrupo aditivo e com o produto ele é um, um subgrupo multiplicativo de FQ estrela, né? Ou seja, dos elementos de FQ diferentes de zero, né? Então, vamos tomar dois elementos que estão em F, digamos A e B, sejam A, B, dois elementos que estão em F, né? E vamos calcular A menos B elevado a PD, correto? E nossa ideia é mostrar que isso daqui é justamente A menos B para mostrar que A menos B pertence a F. Mas como estamos em característica prima, né, já vimos que isto aqui, né, quando trabalhamos com morfismos de Frobenius, né, que isto daqui é igual a PD menos BPD, correto? Muito bem. Inclusive, a gente usa um argumento semelhante na demonstração de uma das proposições da aula anterior. Mas como A tem F, isso daqui vai ser igual a A, e como B está em F, isto daqui é B, não é isso? Portanto, essa igualdade aí implica que A menos B, de fato, é um elemento de F, né? Então, já provamos que com a soma é um subgrupo aditivo do grupo aditivo de F, né? Por outro lado, esses aqui são elementos arbitrários, né? A e B, né? Então, no caso que B seja diferente de zero, né? Se B é diferente de zero, a gente pode calcular BA menos 1, né? A B menos 1 vai pertencer dentro de FQ, existe isso daí, né? Certo? E vamos ver que ele também vai ser um elemento de F, né? Em geral, isto daqui vai ser um elemento de F. Então, eu preciso calcular isto daqui, correto? Tá. Bem, isto daqui vai dar o seguinte, né? APD, estou trabalhando dentro do corpo FQ, né? Que é um corpo aqui. Estou trabalhando aí, não é isso? Muito bem. Isto aqui vai ser BA menos 1 PD, mas a gente pode trocar aqui, né? Isto aqui já vai dar A nisso, porque A é um elemento de F. Aqui a gente pode trocar, né? PD e aqui elevado a menos 1, né? E sendo B
um elemento de f, isto aqui vai ser a por b a menos 1, correto? Então, veja bem, tomamos dois elementos que estão em f e, caso b seja diferente de zero, estamos provando que a por b a menos 1 também pertence a f, não é isso? Ok, então, essas condições mostram que, de fato, f é um subcorpo. Opa, anterior. F é um subcorpo de Fq. Perfeito. Mas eu quero um corpo que tenha exatamente P elevado a D elementos, né? Esse é nosso objetivo. Esse daqui vai ser o candidato, tá? Veja que até agora a gente não usou o fato que D é um divisor positivo de N, né? Então vamos usar. Vamos usar agora. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O seguinte, né? Como D é um divisor de N, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Né? Deixa eu ver aqui. Certo. Então, P elevado, isso, P elevado a D menos 1, né? P elevado a D menos 1, esse número natural aqui, vai ser um divisor de P elevado a N menos 1. Né? Isso aqui é teoria elementar dos números, não é isso? Mas isso aqui garante que o polinômio x com expoente P elevado a D menos 1, com esse expoente aqui, menos 1, né, vai dividir a x elevado a Pn menos 1, menos 1, correto? Muito bem. Isto aqui é álgebra elementar, não é isso? Trabalhando no anel de polinômios, certo? Isso aqui é um resultado simples. Muito bem. Mas então, se a gente multiplica por x, né? Isso daqui divide, isso daqui divide. Se eu vou multiplicar por x a ambos os polinômios, eu vou ter então que x elevado a pd menos x, né? Estou multiplicando por x, por favor, divide ao polinômio x elevado a Pn menos x, correto? E agora sim, observe esse polinômio aqui, né? Então, vamos lembrar o que a gente falou ao início da nossa aula, né? Olha, vimos que um corpo finito, né, com essa cardinalidade Pn, que nos caso é o Q, né? O Q é o corpo de decomposição, né? De quem? Corpo de decomposição justamente desse polinômio aí, ó, x elevado a Pn menos x, não é isso? Ok, e esse cara aqui tem no máximo, né, P elevado a n elementos, mas como esse corpo aqui já tem essa cardinalidade, P elevado a n, né, e aqui estão todas as raízes, né, de esse polinômio f, né? Então, como no máximo eu tenho p elevado a n, e aí estamos mostrando que existem p elevado a n raízes pelo menos, então necessariamente são todas elas, né? São todas raízes, então eu vou ter p elevado a n, isso aí, tá? Isso significa, então, que esse polinômio aqui é separável, né? Todas as suas raízes são simples. Então, tem raízes diferentes, certo? Muito bem. Então, vamos usar esse fato aí, né? Como esse polinômio aqui é separável, né? Ou seja, tem raízes diferentes, né? Todas têm raízes diferentes. A mesma coisa acontece com esse daqui, né? Tem raízes diferentes, certo? Diferentes. Então, o polinômio x elevado a pd menos x também tem a mesma
propriedade, né? Tem raízes distintas, diferentes, né? Raízes diferentes. Mas, olha, esse polinômio aí, no máximo, pode ter quantas raízes? P elevado a D. Mas se todas são diferentes, certo? Então vai ter P elevado a D raízes. Mas se você observa, né, na definição desse corpo F, nós consideramos esse conjunto aqui, esses elementos aqui são raízes justamente desse polinômio. Porque essa condição aqui é a mesma coisa que dizer que há uma raiz desse polinômio, né? Então, F realmente F é o conjunto das raízes, né? É formado, os elementos são raízes deles, né? É formado por todas as raízes, pelas raízes desse polinômio. Vou chamar esse polinômio de G, né? Pelas raízes de G, não é isso? E como temos de G, né? E, claro, toda raiz de G mora também em F, né? Se a raiz disso significa AP elevado a D menos A igual a zero, e, portanto, AP elevado a D igual a A. Nisso? Ok. Assim, outra coisa, né, importante é que tudo está dentro de aqui, né, em FQ, porque FQ é o corpo de composição desse polinômio aqui. Então, nós saímos de FQ. Então, todas as raízes, né, estão aqui, né, em FQ, certo? Em FQ, tá bom? Por isso que F, então, como F formado pela raiz, na verdade, aqui F consiste no conjunto formado pelas raízes, né? Eu vou ser mais está aqui, na verdade, F é o conjunto das raízes, né? Raízes desse polinômio G, certo? Aqui, né? Em FQ, ok? Ok? Muito bem. Então, isso aí garante que a cardinalidade de F é justamente P elevado a D. Isso aí, então, demonstra que dado um divisor positivo de N, né, existe um corpo finito, um subcorpo de FQ, né, cuja cardinalidade é justamente isso. Mas o teorema diz que há exatamente um subcorpo com P elevado a D elementos, não é isso? Muito bem, então vamos tomar outro corpo, né, seja L com essa cardinalidade, né? Então, seja L um subcorpo de FQ, tal que a cardinalidade de L é justamente P elevado a D, né? Certo? Onde esse D já sabemos que é um divisor positivo de N, né? Então, vamos mostrar que esse L aí coincide com aquele F aí, ou seja, o conjunto das raízes desse polinômio aqui, não é isso? Como a gente vai fazer isso daí? Ok, um dos resultados bacanas que a gente viu é que o subgrupo multiplicativo de um grupo finito, né? Ou seja, o subgrupo multiplicativo formado pelos elementos diferentes de zero, de um corpo finito, ela é cíclico, não é isso? Isso daqui é cíclico, né? É um grupo cíclico, é um grupo é um grupo cíclico, né? Deixa eu ver se vamos usar esse fato aí. Tá, bom, de fato é um grupo cíclico, né? Agora, a cardinalidade disso daqui vai ser, obviamente, P elevado a D menos 1, né? Certo? Bom, então se eu tomo um elemento, se T é um elemento qualquer de L, né, com T diferente de zero, né,
Então, né, como a cardinalidade do meu grupo L estrela é P elevado a D menos 1, isso significa então que T elevado a P D menos 1 tem que ser necessariamente igual a 1. Não é isso? Então, porque a ordem desse T, né, vai dividir a ordem do grupo. Isso aí é teoria dos grupos, né? Teoria elementar dos grupos. Correto? Perfeito. E se eu multiplicar por T, ambos os membros, a gente obtém isso daqui. T elevado P a D, né, igual a T, certo? Muito bem. Agora, isto aqui vale para qualquer T diferente de zero, mas essa nova identidade vale também para T igual a zero. Então, essa relação aqui vale para todo T que está em L, correto? Certo? Então, isso significa aqui de que L, né, L vai estar contido em quem? No no conjunto formado pelos elementos de FQ, né, que satisfazem essa relação, né, A PD igual a A, certo? Mas esse conjunto aqui é justamente aquele F, né, aquele F da, onde a gente usou para demonstrar a existência de um subcorpo, né, com a cardinalidade P elevado a D. Ó, tá aqui, ó, nosso F, né? Esse F aí, certo? Perfeito. Mas, como a cardinalidade dL é igual a P elevado a D, né? E a cardinalidade dF é igual, né? Iguais, né? São iguais, né? Então, necessariamente, a gente conclui que essa inclusão é necessariamente uma igualdade. Ok? Em outras palavras, vamos escrever aqui, né? L é igual a isso daqui. L é o conjunto formado por todos os elementos de FQ que satisfazem essa relação aqui. Ok? Agora, veja a descrição desse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, ele está caracterizado por quê? Pelos elementos que satisfazem essa equação, essa relação aqui, e aqui somente participa o D, ou seja, ele depende do D. Então, nesse sentido, né, qualquer que seja o corpo finito com pele de elementos, você chega a que tem que ser igual a esse daqui. Certo? Portanto, isso aí demonstra a unicidade do subcorpo finito com essa cardinalidade, né? Moral da história, né? Mais um resultado sobre a estrutura dos grupos finitos, né? Qualquer subcorpo de um grupo finito com P elevado a N elementos necessariamente tem cardinalidade P elevado a D, com D divisor positivo, mas ainda para cada divisor positivo de N há exatamente um único, né, subcorpo de FQ com tal cardinalidade. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ok, então está demonstrado esse teorema. Sim, vamos ver agora um exemplo onde ilustramos, né, o que acabamos de demonstrar. Né? Ok, então considere P um primo qualquer, né, seja P um primo, né? Se P representa um número primo, por favor. Certo? Esse P aqui é. Opa, está grande aqui esse P. P é sempre um número primo, né? Número primo. Ok. Nos diagramas abaixo estão os subcorpos de F8. Bom, aqui eu queria dizer FP8, né? FP12, certo? FP12 e FP13,
FP36, não é isso? Certo? Ok, então, pelo que acabamos de demonstrar, os subcorpos, né, tem que ser da forma, qualquer caso, FPD, não é isso? Onde D é um divisor positivo de N, não é isso? Então, por exemplo, se N for igual a 8, né, se N igual a 8, no primeiro caso, então, os divisores positivos de 8 serão 1, 2, 4 e o próprio 8, não é isso? Portanto, para cada um desses divisores, a gente vai ter o respectivo subcorpo. Exatamente o 1. Isso foi demonstrado, né? Então, aqui temos o FP, FP2, FP4 e FP8. Esses dois que está aqui representa o grau da extensão, né? O 2 é o múltiplo de 1 duas vezes, é 2 aqui. 4 é duas vezes 2, então o grau da extensão é 2, o grau da extensão é 2, e o grau dessa extensão grande, obviamente, é 8. Não é isso? Ok, então aqui os subcorpos estão alinhados de forma crescente, certo? Mas no caso de FP12, né, os divisores de 12, se n igual a 12, né? Então, os divisores de 12 são o 1, 2, né, 3, 4, 6 e o próprio 12, não é isso? Então, aqui vai estar para D igual a 1 ou FP. E aqui aparece para D igual a 2 e 3, né? Agora, por que nesse reticulado aparece nessa forma, né? Porque, veja bem, esse FP quadrado não está contido em FP3, nem FP3 está contido em FP2. 2 não é um divisor de 3, nem 3 é divisor de 2. Certo? Então, eles não têm, a princípio, nenhuma relação. Né? Mas ambos, obviamente, são extensões de FP3. Este daqui é a extensão de grau 2 e esse cara aqui de grau 3. Né? Agora, o FP6 contém a ambos, né? 6 é um múltiplo comum de 2 e de 3. Então, o grau aqui será 3, 6 é igual a 3 vezes 2, né? E 6, 2 vezes 3, correto? Muito bem. Agora, mas este FP2 também está contido em FP4, né? O grau da extensão é 2. Novamente, esse cara com esse não tem nada a ver, né? 4 não é um divisor de 6, nem 6 é divisor de 4. Então, no reticulado não tem nenhuma conexão entre eles, certo? Mas o corpo maior, digamos, ele contém a ambos, né? Nesse caso aqui o grau é 3, 12 3 vezes 4 e 12 2 vezes 2, 6. Então, este é o corpo maior, certo? Então, quantos subcorpos a gente vai ter? Exatamente um para cada divisor positivo de 12, né? Então, quantos divisores positivos de 12 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ter exatamente 6 subcorpos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, a gente vai ter 4, não é isso? E no caso da FP36 é a mesma brincadeira, mas deixa eu passar por aqui, por favor, para eu poder voltar ao PDF. Agora sim. Certo? Bom, no caso, deixa eu parar isso aqui. No caso que n é igual a 36, né? Se n igual a 36, então os divisores positivos de 36 vão ser 1, 2, 3, né? 4, 6, né? 9, 12, 18, né? E 36, não é isso? Quantos divisores positivos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, vamos ter 9 subcorpos, né? E efetivamente, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Isso, aí estão os 9, né? Como a gente distribuiu? Bem, FP é o menor de todos, né?
ele vai estar contido em FP2 e FP3, né? 3 e 2 são múltiplos de 1, obviamente, mas esse daqui não tem nenhuma relação com esse. Novamente, porque 3 não divide 2, nem 2 divide a 3. A única forma que se conecta é quando um é divisor do outro. FP6 já contém ambos, né? 6 é múltiplo comum de 3 e de 2, certo? Aqui, novamente, 9 não tem nada a ver com esse, FP6, e FP4 também não, certo? Mas esse daqui vai estar contido em FP18 e esse também. Então, este é um subcorpo que contém ambos, porque 18 é um múltiplo de 9 e um múltiplo de 6, né? Mas ele não é um múltiplo de 4, certo? Quem é um múltiplo de 4 é 12. E, simultaneamente, 12 é múltiplo de 16. Por isso que está essa conexão aqui. Novamente, esses dois, esses três indicam o grau da extensão, né? Se 12 é 2 vezes 6, então o grau da extensão é 2, nesse caso 3. E o corpo maior que contém todos, né? Então, contém esse cara e esse que não tem nada a ver entre eles. 18 não divide 12, nem 12 não divide 18, né? Certo? Então, o maior de todos é 36. Com 36 é 18 vezes 2, o grau de extensão é 2. E, nesse caso, 3. Perfeito, então. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo, né, para ilustrar nosso teorema, né? Certo? É o seguinte, deixa eu ver aqui. Tá, vamos apagar aqui. Ok, antes de falar desse exemplo, né, deixa eu lembrar o seguinte, né? Olha, a gente queria exemplos concretos de corpos finitos com essa cardinalidade, né? Ou seja, eu quero FQ, que é um modelo concreto, né? Novamente, esse Q é igual a P elevado a N. Então, uma forma de apresentar modelos concretos, né, de corpos finitos era via quocientes de anéis de polinômios de característica P. Então, aqui vai ser FP, o anel de polinômios, certo? Quocientado pelo ideal principal gerado por um polinômio irredutível de grau n, né? Então, nesse caso aqui, π é irredutível, né? Um polinômio irredutível, de grau igual a n, certo? Então, um dos primeiros resultados que a gente mostrou é que se você tem um polinômio irredutível nesse anel de polinômios, né, de grau n, então isso daqui é um corpo finito, com essa cardinalidade, não é isso? Então, como todos os corpos finitos são isomorfos, FP isomorfos, né? Da mesma cardinalidade, claro, então esse daqui seria um modelo. Mas, como um corolário do teorema de existência e unicidade dos corpos finitos, vimos que sempre existem, né, polinômios irredutíveis, né, de grau n em fp de x, ok? Então, sempre a gente vai ter modelos para cada corpo finito dessa forma, certo? Muito bem. Então, aqui, né, estamos apresentando um modelo concreto de corpo finito de 16 elementos, certo? Olha, esse corpo aqui, quer dizer, este daqui, o anel de polinômios em característica 2, F2 x, não é isso? E ele está sendo dividido pelo, quer dizer, quocientado, né? Dividido não, quocientado, né? Pelo ideal principal gerado por esse polinômio aí, certo? Ok. Bom, você pode mostrar que esse polinômio aqui ele é irredutível de grau 4, né? Então, a cardinalidade desse daqui, pelo que vimos, tem que ser igual à característica 2 elevado a 4, né? Que é o grau desse polinômio, né? Isso, ou seja, vamos ter
16 elementos. Portanto, esse cara aqui tem que ser um F16, não é isso? F16. Muito bem. Agora, este F16, ou F2 quarta, né? F2 quarta, certo? Ele está caracterizado como um corpo de decomposição de quem? Do polinômio t elevado a 2 quarta igual ou menos t igual a zero, o que satisfazem essa igualdade, não é isso? Corpo de decomposição desse polinômio aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui estou usando, certo, a variável t, né? A variável t desse daqui. Ok? Corpo de composição desse polinômio aqui, certo? Muito bem, quantos subcorpos vai ter esse cara aqui? Deixa melhor anotar aqui, né? Deixa eu anotar aqui, por favor. Então, a gente está com esse modelo, né, esse modelo aqui, né, que é o quociente F2x, né, quocientado pelo x quarta, deixa eu lembrar quem era mesmo, x quarta mais x mais 1. X quarta mais x mais 1, né? X quarta mais x mais 1. Deixa eu aqui apagar, isso daqui tá meio feio, né? Então, x quarta mais x mais 1. Ok. Então, quem serão os subcorpos, né? As cardinalidades dos subcorpos? Tudo tem a ver com os divisores de 4, né? Os divisores positivos, né? Então, temos 1, 2 e 4, né? Certo? E uma cadeia crescente, né? Então, aqui vai estar F2, né? F2, aqui vai estar o F2 ao quadrado, né? F4 e o F2 quarta, né? Isso, F2 quarta, né? Que está sendo modelado por esse corpo aqui, né? Isso. Então, quem seria isto daqui? O modelo, né? Então, o modelo daqui seria aquele que é o corpo de decomposição desse polinômio aqui. Estamos em grau 2, né? T2 menos T, não é isso? Certo? Porque aqui é 1, né? Então deve ser T2, 1, certo? 1 aqui, né? Aqui 1, está implícito isso, a gente não coloca. Então, temos que ver que elementos são raízes desse polinômio, ou em outras palavras, que caras satisfazem essa condição aqui, né? Isso daqui é zero, se somente sim, t quadrado igual a t. Então, claramente, o único cara que os caras, aliás, que satisfazem, né? São 0 e 1, né? Isso, 0 e 1. Né? Veja que este daqui contém F2, né? Então, estes vistos como polinômios constantes satisfazem. Né? Então, o modelo para F2 seria este daqui, né? 0, 1. Certo? Ok. 0, 1, na verdade, visto como classes, né? Classes módulo, esse ideal aqui, correto? E para este daqui, para ver esse subcorpo aqui, né? Porque esse aqui já está dado. Para ver este daqui, então a equação que a gente tem que considerar agora é T2 ao quadrado menos T igual a zero, ou seja, equivalentemente, T a quarta igual a T, certo? T a quarta igual a T. E aqui mostramos as soluções disso aqui. Ó. 0, 1x quadrado mais x, 0, 1x quadrado mais x. Esses caras aqui satisfazem 0, 1, x quadrado mais x e x quadrado mais x mais 1, x quadrado mais x mais 1. Logicamente, a gente chega a isso aqui fazendo umas contas, né? X quadrado mais x mais 1, é isso? Por exemplo, por que esse cara aqui satisfaz essa equação, né? X quadrado mais x elevado à quarta, né? Você teria que elevar ao quadrado a quarta, certo? E ter em conta que você está trabalhando com a classe, né? Ou seja, sendo mais rigoroso,
que eu estou trabalhando com a classe módulo, isto aqui. Então, toda vez que aparece um múltiplo disso aqui, é anulado, né? Outra coisa que tem que ter em conta é que a característica é 2. Então, toda vez que aparece 2 multiplicando algum desses elementos aí, vai se anular, certo? Ok? Muito bem. Bom, vou deixar como exercícios vocês verificarem que isso daqui é um modelo concreto, né, do subcorpo de 4 elementos, correto? E este daqui, obviamente, é um modelo do corpo de 16 elementos, né? 2 a quarta, 16 elementos. Perfeito. Ok, que outra coisa aqui temos? Ah, sim, uma observação interessante. Ok, vamos ler aqui. Sejam, deixa aqui melhor voltar, deixa eu ver. Certo. Ah, tudo bem. Observação. Sejam E e F extensões finitas de um corpo K. Né? Digamos que ambos, vamos supor que E e F estão contidos em um corpo maior, L. Né? Então, lembramos que F, né, denota o menor subcorpo de L que contém ambos os corpos. Tá, então digamos que o grau da extensão K é M e o grau da extensão FK é N. Então, queremos ver como seria o grau da extensão do corpo EF, né? Certo? Deixa eu explicar aqui melhor, então. Vamos lá. Então, que condições, qual é o contexto? A gente tem aqui um corpo base, né? E aqui temos EF, dois subcorpos e um corpo grandão, L, digamos aqui, certo? Ok, então vamos assumir que essas extensões aqui são finitas. Digamos que esse daqui tem grau M e esse daqui tem grau N, certo? Ok, nós sabemos, por exemplo, que a interseção de dois subcorpos é um subcorpo, né? Mas a união, em geral, não é um subcorpo, não é um subcorpo, né? A união é o menor subconjunto que contém ambos, só que ele não tem a estrutura, né? Então, o subcorpo gerado por essa união, ou seja, o menor subcorpo que contém a união, vai ser denotado como EF, né? EF, certo? EF, o menor subcorpo de L que contém esse cara e esse cara aqui. Então, uma pergunta aqui é a seguinte, né? Qual é o grau da extensão daqui a aqui, certo? Qual seria isso aí? Ok, então, digamos que você tem uma base, na base de como espaço vetorial sobre K. Então, vamos supor que aqui você tem x1, xm, né? Uma base, né, base de E, como espaço vetorial sobre K. Então, como K é espaço, correto? Perfeito. E suponhamos que você tem outra base, né? y1, yn, né? Isto daqui vai ser uma base df como espaço vetorial sobre K, né? Então, como K espaço. Ok. Então, se nós lembrarmos a demonstração daquela velha fórmula multiplicativa dos graus, né? Lembra-se que os graus de uma torre, né? Por exemplo, esse grau aqui seria igual ao produto, né, desses graus, ou esse daqui, né? Então, quando a gente mostrou esse teorema, vimos que este conjunto aqui, formado pelos produtos, os x e y, j, né? Toda vez que este daqui é LI, esse daqui é LI, mostramos que esses caras aqui, certo, serão LIs também, né?
Agora, veja bem, x e yj, eles vão estar em F, né? Isto daqui, obviamente, I variando, vamos colocar aqui I variando entre 1 e N, J variando entre 1 e N, né? Então, deixa eu voltar ao que eu estava tentando explicar. Isso daqui, primeira coisa que você tem que observar, é um subconjunto de EF, né? Por quê? EF é um corpo, né, o menor, de fato, o menor subcorpo de L que contém E e F. Então, esses produtos, X está aqui, esse daqui está aqui, mas o produto está aqui. Então, ele é um subconjunto de F. Mas aquele argumento, né, que eu falei da demonstração da fórmula multiplicativa para os graus de extensões, diz que isso daqui é LI. É LI. É linearmente independente, certo? Então, veja bem, a gente encontrou dentro de F um subconjunto formado por M vezes N elementos, certo? Perfeito. Como todo subconjunto linearmente independente está contido numa base, então concluímos que o grau dessa extensão, né, é F, né, certo? Tem que ser, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não, 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 meus amigos, aqui eu tô errado, tá? Olha, não, desculpa, não é LI, não, 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 não. O que, na verdade, desculpa, é que esse daqui é um conjunto gerador, por favor, tá? Esse daqui é um conjunto gerador, tá bom? É um conjunto gerador, certo? Isso que a gente pode mostrar, né? Um conjunto gerador, tá certo? Gerador, né? Conjunto gerador desse daqui, né? Ok. Muito bem. Até porque é possível mostrar, né, que como vai ser a cara desse daqui, como gerado, vai ser somas finitas de produtos de elementos daqui e daqui, mas cada um digamos, em cada somando vai aparecer um produto, né? E em cada produto, um dos fatores pertence a E e outro a F, mas cada um deles pode ser expressado como combinação linear desse, ou seja, os elementos de E, e os outros como combinação linear desse daqui. Né? Então, fazendo todas essas brincadeiras em uma conta, você mostra que é um conjunto gerador, né? Um gerador desse daqui, como espaço vetorial, não é isso? Conjunto gerador de F como espaço vetorial, certo? Muito bem, tá? Ok. Sim, pode seguir aquele argumento, né? Aquele argumento, certo, que prova a fórmula multiplicativa, beleza? Certo. Então, realmente, aqui eu disse LI, não, 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 isso aqui está errado, por favor. Um subconjunto gerador, né? Tá? Esse aqui não é verdade, um subconjunto gerador, tá? Tudo bem. Mas então, voltando a conjunto gerador, e como nós sabemos pela álgebra linear, toda base, né, quer dizer, todo conjunto gerador contém uma base, né, certo? Então, né, porque daí você pega apenas os linearmente independentes e então você vai ficar com uma base. Tá? Mas quantos elementos aqui eu tenho? Mn, né? Isso significa, então, que o grau da extensão, né, df é, no máximo, mn. Né? Porque já consegui um conjunto gerador de m por n elementos, qualquer base vai estar... quer dizer, existe uma base contida aí, né? Então, o número de elementos dessa base vai ser menor ou igual que m por n, certo? E você sabe que isto daqui é a dimensão independente da base, esse negócio da álgebra linear. Tudo bem. Muito bem.
Então, a única coisa que a gente tem, por enquanto, é essa cota aqui, né? Menor ou igual que M por N. Caso, certo? Outra coisa. Pela fórmula multiplicativa, novamente, né? Esse M divide o grau da extensão. E N também, né? Porque M vezes isto dá isto. N vezes grau vai dar isto, né? Então, nós sabemos que M, né, pela fórmula multiplicativa, vai dividir a esse grau também, né? E N também divide, né? Divide isto aqui. Ok. Então, olha, por teoria elementar dos números, então você tem um múltiplo comum. Então, o menor múltiplo comum, né, o mínimo múltiplo comum de N tem que ser necessariamente um divisor de esse grau aqui, né, desse múltiplo comum, correto? Muito bem. Então, no caso que M e N sejam coprimos, ou seja, se o maior divisor comum de M e N é igual a 1, né, igual a 1, então, novamente, pela teoria elementar dos números, né, você sabe que nesse caso o mínimo múltiplo comum vai ser igual ao produto, né? Porque eles não têm nada em comum, né? Está dizendo isso daqui, não tem divisores comuns, né? Então o mínimo múltiplo comum vai ser o produto, né? Então, nesse caso, MN vai dividir, certo? Então, se o maior divisor comum de M e N é igual a 1, são primos entre si, então M por N, que é o mínimo múltiplo comum, divide isto aqui, esse grau aqui, né? FK, certo? Mas esse grau aqui é menor ou igual que MN, né? Olha, como este daqui é um divisor, obviamente M por N vai ser menor ou igual que isto aqui, isso que estou querendo dizer. Mas, né, que estou querendo dizer este daqui já vimos que é menor ou igual que MN, certo? Então, necessariamente, EF, né, o grau dessa extensão, desse menor subcorpo que contém ambos os corpos, é exatamente igual ao produto dos graus, né? Mas com essa condição, certo? Com essa condição. Perfeito. Então, como a gente pode aplicar isto aqui no caso dos corpos finitos? Então, por exemplo, se você tem um corpo finito, digamos, FPM, né? Certo? E digamos, outro corpo aqui, FPN, né? Esse aqui tem P elevado a M elementos, P elevado a N, ambos de característica P, né? Para poder comparar, é claro, né? Ok, então suponha que M e N são coprimos. Se M e N são coprimos, né? Então, o grau, né, pelo que acabamos de demonstrar, o grau da extensão F, né, sobre o corpo primo, né, FP, corpo de Galois de P elementos, é necessariamente igual a MN, certo? Então, aqui temos nosso diagrama, né, FP, aqui temos o FPM, FPM, e aqui está o FPN, certo? Para poder falar deste EF, né? EF, este daqui é meu E, né? Este daqui é meu F. Eu preciso estar dentro de um corpo maior. Esse corpo maior que contém todos esses aí é o fecho algébrico, né? Por exemplo, o fecho algébrico contém, certo? Então, nessas condições, está dizendo que o grau, né, deste daqui é exatamente M por N, correto? M por N.
Este aqui é M, este daqui é N. Então, este daqui vai ser um corpo finito, né, de grau Mn, em característica P. Então, já vimos, já sabemos, então, que EF necessariamente tem que ser um corpo finito com quantos elementos? P elevado a Mn. Então, tem que ser isomorfo a esse corpo aqui, né? Fp elevado a Mn. Tá bom? Então, moral da história, se a gente tem na mesma característica P, dois corpos finitos, PM, PN com MN coprimos, né? Aqui o maior divisor comum, eu escrevi de outra forma, né? Maior divisor comum igual a 1. Então, né, o menor corpo que contenhamos é um corpo finito com exatamente P elevado a Mn elementos. Perfeito. Então, agora vamos ver. Sim, vamos ver como é exatamente. Assim, vamos dar uma cara do fecho algébrico de um corpo finito, tá? Olha, e é o seguinte, né? Nós sabemos que fechos algébricos de qualquer corpo sempre existem. Eles já existem, né? Então, se você tem Fq, um corpo finito, né? Com Q igual a Pn elementos, olha, o fecho algébrico de Fq vai ser essa união aqui. A união de quem? De todos os corpos Fq elevado a I, onde I varia de 1 até o infinito, certo? Um teorema bonito aí que caracteriza, que dá a forma do fecho algébrico de Fq, certo? Perfeito, muito bem. Bom, uma primeira observação aqui importante, né, é que, obviamente, o fecho algébrico, né, de Fp é exatamente igual ao fecho algébrico de Fp. Né? Um negócio que a gente já viu antes, né? Certo? Então, fecho algébrico Fq é igual a fecho algébrico de Fp. Né? Tá, bom, vamos chamar de L a essa união, certo? Essa união aqui, tá? L vai ser essa união aqui. Tá? Acho que eu vou fazer aqui no quadro melhor, né? Vamos para o quadro, né? Então, teorema é que o fecho algébrico, né? O fecho algébrico desse corpo finito, que é elementos, que é igual a Pn, né? É igual à união, né? União de quem? Dos Fq I, certo? I variando de 1 até o infinito, correto? Muito bem. Bom, vamos chamar de L, né? Seja L essa união aí, por favor. L igual a essa união, né? Onde mora essa união? Onde mora essa união? Né? Essa é a primeira pergunta, né? Onde está ela? Ok, essa daqui é um subconjunto, né, do fecho algébrico, de Fq, né, fecho algébrico, que é a mesma coisa que o fecho algébrico de Fp, não é isso? Tá ok. Muito bem. Então, nosso objetivo é mostrar que isso daqui, certo, é o fecho algébrico. Coincide com o fecho algébrico. Mas o que é o fecho algébrico? O que é o fecho algébrico? O que a gente tem que mostrar para que isso aí seja o fecho algébrico? Pois bem, a gente tem que mostrar, deixa eu fazer aqui o seguinte, né? Temos que mostrar duas coisas. Que isto daqui, né, obviamente isso daqui vai ser uma extensão, né? Temos que mostrar que isto daqui é uma extensão algébrica, correto? Primeira coisa que temos que mostrar que isto é algébrico, né? Mas por que isto é algébrico? Isto está morando onde? Em Fq barra, né? Fq barra. E nós já sabemos como este daqui é o fecho algébrico, né? Esse é o fecho algébrico, né? Então, essa extensão aqui já é algébrica, pela definição. Este daqui é algébrico. Então, uma das propriedades né, da teorema bacana sobre extensões algébricas, ele diz que
A extensão grande é algébrica se somente se as extensões intermediárias são algébricas. Então, se isto é algébrico, isto daqui vai ser algébrico. Perfeito. Então, este daqui já é algébrico, a gente não precisa se preocupar. Tá? Mas outra coisa, né, para que isto seja um fecho algébrico de Fiquet, é que isto aqui tem que ser algebricamente fechado. Então, isto daqui é algebricamente fechado, esse que é algebricamente fechado, né? Algebricamente fechado, certo? Algebricamente fechado, certo? Outra coisa importante antes de tudo isso, né? Antes de tudo isso, é que a gente tinha que mostrar que L é corpo, então nesse caso é subcorpo, é subcorpo de FQ, né? Porque antes de falar de corpo algebricamente fechado, tínhamos que mostrar que ele é um subcorpo, né? Mas por enquanto a gente está somente vendo que ele é um subconjunto, tá? Então a primeira coisa temos que nos preocupar por isso. Tá? Uma vez que a gente soluciona isso daqui, o fato de ser extensão algébrica perfeito, então depois a gente tem que mostrar que ele é algebricamente fechado. Então vamos lá. Primeira coisa é que, vamos anotar aqui, L é um subcorpo, subcorpo de Fq, certo? Fq barra do fecho algébrico. Correto? Por que isso aí acontece? Muito bem. Obviamente, L trata-se de uma união, né? Vamos lembrar quem é L. L é a união dos F e Q, né? Então, como trata-se de uma união, L no vazio, né? Claramente, né? Agora, se você toma dois elementos, sejam A, B, dois elementos que estão em L, né? Então, pelo fato de estar na união, esse primeiro vai estar, digamos, em algum FQI, correto? Tá? E esse outro cara vai estar em algum FQJ, né? FQJ, certo? A princípio, eu não tenho como comparar este daqui, né? Porque, como vimos, isto somente pode ser um subcorpo desse daqui, se I divide, né? Mas por que I divide a J? Agora, veja bem, precisamos de um múltiplo comum de I e de J. O mais simples seria o produto. Então, esse daqui mora onde? Em F, Q e J, não é isso? Q e J, correto? Pronto. E esse daqui também mora em F, Q e J. Tá. Então, transladamos A e B aqui. Ambos, A e B, estão aqui. Então, como A e B estão aí, então A menos B, né, pertence aqui, vai ser fechado essa subtração, né, essa operação aí vai ser fechado. E caso B seja diferente de zero, ele também vai estar aqui, né, no caso que B é diferente, deixa aqui, B diferente de zero, né, por falar isso daqui. Mas em qualquer situação, esse F, Q e J está dentro de L, né? Está dentro de L. Então, todo fica dentro de L. Portanto, né, temos mostrado que realmente é um subcorpo daqui. Perfeito? E agora vamos provar que L é algebricamente fechado, né? Porque, como eu já disse, o fato de ser uma extensão algébrica, tranquilo, já está solucionado. Então, a afirmação, ele é algebricamente fechado. Tá? Muito bem. Como a gente vai fazer isso, né? Bom, vamos pegar, então, um polinômio qualquer, né? No constante, certo? Com coeficientes em L, não é isso? Certo. Então, digamos que a gente toma um polinômio da forma AJ, XJ, né? Alguns J's aqui, variando de 0 até N, aliás, de 0 até N, digamos, um polinômio
aqui, né? Em Lx, certo? Um polinômio não constante, né? Claro, um polinômio não constante. Então, certo. Ok, um polinômio não constante, nesse caso, de grau n, tá bom? Muito bem. Ok, bom, eu posso olhar aqui, este f, posso olhar, então, como um polinômio com coeficientes no fecho algébrico, certo? Ok, tá? Porque ele está contido aqui, perfeito. Mas como este daqui é algebricamente fechado, né, ele se decompõe aqui, certo? Então, vou tomar uma raiz, ou seja, alfa, né, um elemento aqui, uma raiz qualquer de f. Existem aí as raízes, né? Quer dizer, né, aí existem as raízes, eles se decompõem, né, já que este é algebricamente fechado. Então, vou tomar uma raiz de f, uma raiz qualquer, tá bom? Qualquer raiz. E nosso objetivo é mostrar que essa raiz realmente está em L. Perfeito? Essa raiz está em L. Uma coisa interessante aqui que você vai observar é que este AJ, né, cada um desses coeficientes AJ vai estar em L, né? Então, vamos lá. Como a J pertence, né, a L, né, a L, e L é a união de todos os F, Q, I, então esse cara aqui, a J vai estar, digamos, em algum F que, digamos aqui, algum inteiro positivo MJ, certo? Que depende de J. Tá, então, novamente, como aquele argumento que a gente usou para demonstrar que era um subcopo, né, eu posso chamar de M o produto de todos esses caras, né, o M0, né, de todos os MJs, né, vamos fazer aqui de maneira compacta, melhor, o produto de todos esses MJs, né, J variando de 0 até N, não é isso? Ok, então, né, obviamente, isto aqui vai cair dentro deste F, que é M, né, porque esse M vai ser agora um múltiplo, este daqui é um múltiplo de MJ. Cada MJ vai dividir M. Portanto, a gente tem isso daqui, né, porque já acabamos, mostramos ao início. Ok, então todos esses coeficientes vão estar aqui. Isso significa, então, que nosso polinômio f, né, pode ser olhado aqui. Agora, esse polinômio vai estar sendo olhado aqui, correto? F que é m de x, perfeito? Muito bem. Tá. Agora, e alfa é uma raiz, né? A gente toma uma raiz, certo? Uma raiz de f. Mas esse polinômio f tem coeficientes em f que é m, né? Certo? Então, se nós adicionarmos a f que é m, esse algébrico alfa, né? Certo? Né? Tá aqui, ó. Certo? Este aqui vai ser uma extensão, né? Este aqui vai ser uma extensão finita, né? Isto aqui vai ser uma extensão finita, não é isso? Isto daqui é uma extensão finita, né? Pela nossa teoria inicial que a gente viu, né? Além disso, o grau dessa extensão coincide com o grau do polinômio minimal, certo? Tá? Muito bem. Vamos chamar isso daqui de R, tá? Então, seja R, né? Seja R, olha, R igual ao grau da extensão, né? F que M alfa com relação ao F que. Perfeito? Muito bem. Agora, obviamente, este FQM, acho que eu vou colocar um pouquinho aqui, FQ, né? FQ, é uma extensão de grau M,
né? É uma extensão de grau M sobre... de grau M, não. Sim, sim. Desculpa. Eu vou trabalhar não sobre FQ, vou trabalhar sobre FQM, tá? Desculpa aqui, porque sim, meu polinômio tem coeficientes aqui, em FQM, não em FQ, tá? Então, vou trabalhar aí, certo? Ou seja, estou vendo a algebricidade sobre QM, por favor, tá certo? Tá, então, vamos lá. Tá, então, aqui, QM, né? Perfeito. Muito bem. Então, aqui é QM, tá certo? QM. Tá, tudo bem. Agora, FQM, quem é FQM? FQM, né? Ao final, FQM, certo? Esse cara aqui é igual a quem? O que é PN, né? Então vai ser PNM, não é isso? Porque o que, lembra-se que é igual a PE elevado a E. Então, o grau dessa extensão não é M, como eu tinha colocado, é MN, tá? Sobre FP, certo? Sobre FP, eu quero ver sobre FP. Tudo bem. Então, o grau dessa extensão aqui vai ser o produto MNR, né? Então, este daqui vai ser MNR, certo? Tá, então veja bem, isto daqui é um corpo, né? Que é uma extensão finita da FP com esse grau. Portanto, tem que ser um corpo finito, né? E pelo que vimos ao início da nossa aula, ele tem que ser necessariamente isomorfo a FP elevado a MNR, certo? Então, isso aí mostra que o FQM anexado, né, o alfa, né, é igual ao F, né, PMNR, PMNR, né, PMNR, certo? Mas a gente, claro, pode juntar aqui P elevado a N, né? Isso daqui podemos escrever P elevado a N, tudo isso elevado a MR, não é isso? Só que P elevado a N é nosso Q. Então, a gente escreve dessa forma, FQ MR, né? Correto. Olha, então, mas este cara aqui, se é dessa forma, este daqui é um dos caras que formam parte da união. Ou seja, este daqui está dentro de L, né? Isso está dentro de L. E como alfa, obviamente, é um elemento daqui, né? Está anexado aqui, o menor corpo que contém esse alfa em particular. Isso aqui está dizendo que alfa pertence a L, correto? Mas quem era alfa? Alfa é uma raiz arbitrária, né? Alfa é uma raiz arbitrária de f, né? Que inicialmente estava aqui, mas estamos mostrando que ele realmente está em L. Portanto, concluímos que L é algebricamente fechado, né? Algebricamente fechado, não é isso? Ok, sendo assim, L, como a extensão é algébrica, necessariamente, né, como essa extensão L de f que essa extensão aqui é algébrica, né, é algébrica, isso, algébrica, então L é um fecho algébrico de f que, né, L é um fecho algébrico, é um fecho algébrico de FQ, né? Mas se ele está morando, que se está contido em FQ, então necessariamente tem que ser iguais, né? Então, em particular, né? Isso aqui implica que ele tem que ser igual ao fecho algébrico, não é isso? Ao fecho algébrico disso daqui, não é isso? Ok. Tá. Ele mora aqui, né?
quer dizer, ele está contido aqui, né? Mas a outra inclusão, porque ele é um fecho algébrico, tem que, se você pegar um elemento qualquer no fecho algébrico, né, ele vai ser raiz de todo mundo algébrico de algum polinômio com coeficientes em FQ, mas ele está contido aqui. Então, esse polinômio, você olha aqui, como ele é algebricamente fechado, essa raiz vai estar aqui. Pronto. Então, temos essa igualdade, certo? O que demonstra nosso teorema, né? Muito bem. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar sobre os automorfismos de corpos finitos. Perfeito. Bem, automorfismos de corpos finitos, né? Opa, vamos lá. Então, novamente, vamos aqui, né? Automorfismos de corpos finitos, né? Automorfismos de corpos finitos, né? Então, novamente, Q vai denotar, né, uma potência de um número primo, P elevado a N, digamos. Ok, vamos considerar o homomorfismo de Frobenius, né, que a gente denota com psique. M vai ser um número natural qualquer, tá? Então, esse homomorfismo de Frobenius, né, vai daqui, que é M, para aqui, né? F, Q, M, certo? Ok, como ele está definido, a cada elemento A, justamente esse Q indica que vamos elevar a Q, certo? Esse é o endomorfismo de Frobenius. Ou seja, A elevado a Pn, certo? Onde esse daqui é o corpo de característica prima. Endomorfismo, né? Porque o domínio e o conjunto chegada coincidem, né? Olha, primeira coisa que você tem que observar é que, como ele é um homomorfismo de corpos, né? Ele já nasceu injetivo, ele já é injetivo. Então, a primeira coisa é que isto daqui é injetivo, certo? É injetivo. Sim, mas a cardinalidade disso daqui é a mesma que isto aqui, né? São os conjuntos iguais, e ambas cardinalidades são finitas. Então, você sabe que uma função injetiva entre dois conjuntos finitos da mesma cardinalidade é necessariamente bijetiva, né? Então, mas que isto daqui é uma bijeção, tá? Portanto, isto daqui vai ser um automorfismo, né? Automorfismo, porque vai dele em ele mesmo, né? Isso é auto, né? Automorfismo, né? Um isomorfismo que vai dele em ele, tá certo? Agora, outra coisa interessante é que, veja bem, o FQ, né, o FQ, certo? Quando a gente falou ao início da aula, vimos que ele é caracterizado por ser o corpo de composição do polinômio x elevado a q menos x, né? Ou seja, ele consiste em todos os elementos do fecho algébrico de FQ, quer dizer, de FP, né? Tal que A elevado a Q é igual a A. Não é isso? A elevado a Q é igual a A. Então, o que está dizendo isso daqui? Está dizendo, em termos do homomorfismo de Frobenius, né? Homomorfismo de Frobenius, que o homomorfismo de Frobenius deixa fixo, né, FQ, certo? A imagem via o endomorfismo, isso, automorfismo agora, né? Sempre automorfismo para corpos finitos, né? É o próprio FQ. Deixa fixos os elementos, né? Deixa fixo. Bom, isso aqui pode ser interpretado, isso aqui é mais geral, mas tem que ser mais específico. Isso aqui tem que ser mais específico,
certo? Que isto aqui é igual a A, melhor, né? O outro não está dizendo o que eu estou querendo escrever. Isto aqui é igual a A para todo A que pertence a FQ. Ok. Muito bem. Ok, então vamos denotar, né, dessa forma, out, né, o conjunto dos automorfismos de FQ elevado a M, né, que deixam fixo FQ, tá? Que deixam fixo FQ. Certo? Então, isto aqui com a composição como operação, é um grupo, tá? É um grupo, certo? Então, o teorema, né? O teorema, ele diz que este daqui é um grupo cíclico, mas ainda ele é gerado pelo automorfismo de Frobenius. Isso que está dizendo nos teoremas. Deixa eu ver aqui. Olha, o grupo dos automorfismos de FQ que deixam fixo FQ, né, é um grupo cíclico gerado pelo automorfismo de Frobenius. Que tal? Isso que está dizendo o teorema bacana que vamos demonstrar agora, tá bom? Muito bem. Antes disso, deixa eu explicar uma coisa, né? Esse psique, né, já vimos que é um elemento daqui, né? Como esse aqui pertence aqui, né? Pertence, né? Porque ele é um automorfismo que deixa fixos os elementos de FQ. Então, o subgrupo cíclico que gera, o grupo cíclico que ele gera, obviamente, vai estar contido aqui, os automorfismos, tá? Vamos chamar esse daqui de G, tá? Para facilitar a escrita, né? Vamos chamar de G, tá certo? Vamos chamar de G. Vamos chamar de G, esse daqui. Tá? Então, está contido. Então, o que a gente tem que mostrar é que a recíproca também vale, né? Ou seja, que todo automorfismo, né, de FQ, que deixa fixo FQ, é uma potência do endomorfismo de Frobenius. Beleza? Isso que temos que demonstrar. Ok. Bem, primeira coisa aqui, vamos chamar de alfa um gerador do grupo cíclico FQM estrela. Tá, então, olha, nós sabemos que, como isso daqui é um corpo, isso daqui é um corpo finito, né? Nós sabemos, né, um dos teoremas que provamos é que o subgrupo multiplicativo, né, ou seja, formado por todos os elementos diferentes de zero, é cíclico. Isso é um resultado bacana, né? E vamos supor que ele está gerado por alfa, tá certo? Agora, como a cardinalidade de f que elevado a m é justamente que é m, né? Que é m, certo? Então, a cardinalidade disso daqui, né, vai ser 1 a menos, certo? Que é m menos 1, tá bom? Muito bem. Ok, certo. Deixa eu ver aqui, que outra coisa vamos precisar. Ah, sim, tá, vamos lá. Muito bem. Olha, aqui eu tenho FQ, né? Aqui eu tenho FQ, certo? E esse alfa é um elemento de FQM, né? Eu posso anexar, né, posso anexar, né, alfa a FQ. Então, o que eu vou conseguir com isso? Isto daqui é o menor subcorpo que contém FQ e contém alfa. Qual seria o grau da extensão? Obviamente, vai ser igual ao grau do polinômio minimal de alfa sobre isso, mas não temos, a princípio, nenhuma informação.
Mas agora, o que a gente pode notar é o seguinte: note que, como alfa pertence a FQM estrela, né? Como alfa pertence a FQM estrela, né? Bom, é diferente. Tem FQM, certo? Então, se você anexa a FQ um elemento daqui, então, obviamente, isso vai estar contido em FQM, certo? Ok, muito bem. Mas a recíproca também é certa. Por quê? Olha, se você toma um elemento de FQM, você vai ter duas possibilidades. Ou ele é zero, ou é diferente de zero. Vamos anotar aqui. Se T é um elemento de FQM, né? T é diferente de zero, digamos, então ele vai pertencer ao grupo cíclico, né? Então ele vai ser uma potência de alfa, né? Então ele vai ser alfa elevado a algum J, né? Porque o J é o gerador, não é isso? Mas, então, se você escreve dessa forma, né, obviamente T vai estar aqui, né, FQ alfa. Por quê? Porque este daqui é um corpo que contém alfa. Então, em particular, vai conter alfa quadrado, alfa J, T. E, obviamente, o zero também está aqui. O zero, né? Aqui eu estou metendo diferente de qualquer um, mas o zero também pertence, porque são iguais. Portanto, a gente tem necessariamente que FQM, FQ alfa é igual ao FQM, certo? Então, veja, nós estávamos interessados no grau dessa extensão. Mas agora acabamos de mostrar que isto daqui é igual a F, Fq elevado a M, não é isso? Ok. Mas o grau desse daqui é M, certo? Então, o grau deste daqui sobre Fq vai ser igual a M. Perfeito? Tá. Bem, acho que eu perdi aqui. Tá. Então, o grau disto daqui, Fq alfa sobre Fq, né? Que é igual a esse daqui, esse tem grau igual a M. Tá? Perfeito. Isso significa, então, que o grau do polinômio minimal, né, vamos chamar de polinômio minimal M alfa, ele vai morar em... Eu estou trabalhando sobre Fq, né? Fq(x). O polinômio minimal, o polinômio minimal de alfa sobre Fq, não é isso? Ok, então essa informação está dizendo que o grau desse polinômio minimal é justamente M. Perfeito? Ok, 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 ok. Agora, o seguinte, tome qualquer automorfismo, né, que de FQM que deixa fixo FQ, ou seja, um elemento do grupo G. Né? Lembra que a gente denotou com G a esse grupo dos automorfismos, não é isso? Ok, então seja isso aqui. Tá. Então, o que acontece? Olha, o polinômio minimal, né? O polinômio minimal, ele tem coeficientes em FQ, não? E qualquer automorfismo deixa invariante FQ, deixa fixo FQ, aliás. Né? Então, isso significa aqui que esse polinômio aqui, né, sigma, ou seja, cujos coeficientes são, lembre-se, né, pela notação que a gente já viu antes, né, que isso aqui significa o novo polinômio cujos coeficientes são sigma aplicados nos respectivos coeficientes.
Mas se você aplicar os coeficientes, e como eles são elementos de FQ, vai dar a mesma coisa. É igual a M. Tá? Certo? M alfa, né? É invariante, certo? Muito bem. Eu disse alfa, desculpa, aqui. Eu pensei em sigma, mas escrevi alfa. Por favor, desculpem. Sigma, um automorfismo, tá bom? Sigma, um automorfismo, tá? Ok. Mas essa condição aqui implica, então, que sigma aplicado em alfa vai ser raiz, né? Vai ser raiz do polinômio minimal, certo? Então, veja bem, aqui eu tenho, então, uma função, né? Podemos definir, então, a seguinte função, veja bem, que função? Olha, vou definir a função de G no conjunto formado pelas raízes de M alfa, tá? Conjunto formado pela raiz de M alfa, né? As raízes, como aqui, né? Certo? Raízes, beta, vou escrever aqui de maneira informal, as raízes, né? Raízes de M alfa, né? É um fechogébrico, né? Ok? De M alfa, né? Que aplicação é essa? A cada sigma, posso fazer corresponder, então, sigma aplicado em alfa, né? Sigma aplicado em alfa. Certo? Ok. Ok. Sigma em alfa é raiz, então fica aqui, ok? Muito bem. Agora, essa aplicação aqui, vamos chamar de φ, vai ser injetiva. Por que ela vai ser injetiva? Porque alfa é o quê? Um gerador do grupo cíclico FQM, estrela, não é isso? Então, veja bem, qualquer elemento de FQM, qualquer elemento de FQM diferente de zero é uma potência de alfa. E se você já conhece essa potência de alfa, quer dizer, se você já conhece sigma aplicado em alfa, você automaticamente conhece todo o automorfismo, né? Certo? Ok? Porque esse sigma aqui, né, é um cara que vai de FQM para FQM, né? FQM, certo? FQM, ok? E esse alfa é um gerador do grupo cíclico formado pelos elementos diferentes de zero, ok? Claro, zero elevado em zero, né? E qualquer outro vai ser uma potência de alfa, né? Então, se você conhece como é sigma em alfa, você conhece todo sigma, né? Isso significa que essa aplicação é injetiva, né? Porque se você tem outro automorfismo, digamos, sigma linha, e que sigma linha em alfa vai dar igual a sigma em alfa, então sigma linha em qualquer potência de alfa vai ser igual a sigma de qualquer potência de alfa. Né? Portanto, em todo elemento diferente de zero de FQM. E como é zero também é igual, significa que sigma linha igual a sigma. Tá? Isso implica, então, que essa aplicação é injetiva. Né? Então, φ é uma injeção, correto? Sim, mas em termos de cardinalidade, né? Injeção, ela está dizendo, então, que a cardinalidade do domínio, né, de G, tem que ser, no máximo, igual à cardinalidade, no máximo, tem que ser, no máximo, igual, certo? Menor igual que a cardinalidade disso daqui, né? Então, a cardinalidade de G tem que ser menor ou igual que a quantidade de raízes diferentes, né? De M alfa. Agora, M alfa é um polinômio de grau M, aqui que entra, né? Aqui que entra,
certo? Então, no máximo, né? No máximo, ele vai ter quantas raízes? M, tá? Portanto, então, temos essa relação, né? A cardinalidade desse grupo é menor ou igual que M, tá bom? Vamos guardar essa informação. Beleza? Muito bem. Por outro lado, né? Por outro lado, para como a gente vai finalizar isto daqui? Vendo a ordem do endomorfismo de Frobenius, né? Afirmamos que a ordem de psique é M, tá? Vamos afirmar aqui. Por outro lado, né? A ordem, vamos denotar assim, do endomorfismo de Frobenius é igual a M, certo? Por quê? Com efeito. Vamos demonstrar isso daqui. Suponhamos o contrário, né? Suponhamos o contrário. Suponhamos que a ordem do endomorfismo de Frobenius seja menor, digamos, seja igual a D, com D, obviamente, maior que zero, né? Porque o endomorfismo de Frobenius não é a identidade, né? Não pode ser de ordem zero. Então, D é maior que zero, porém menor que M, né? Para chegar a uma contradição. Então, isso significaria que psique elevado a D vai ser igual a identidade, né? Identidade de F que M, correto? Se nós aplicarmos isto aqui em alfa, né? Aplicando em alfa, a gente vai ter o quê? Aplicando em alfa, vamos ter isto daqui, o que representa? A primeira coisa que você tem que observar aqui, isto daqui, como o produto é a composição, isso aqui vai ser a composição do endomorfismo de Frobenius de vezes, né? Psique composto com psique de vezes. Então, aí você vai avaliando em alfa. Então, a primeira psique em alfa vai ser alfa elevado a quê? Certo? O endomorfismo de Frobenius leva a cada A em quê? Não é isso? Ó. Opa. Cadê? Tá aqui, ó. A elevado aqui. Então, se alfa elevado aqui. Né? Então, se você vai iterando d vezes, né? Você vai ter alfa elevado a q elevado a d. Né? Alfa elevado a q elevado a d. Certo? Que vai dizer q, d vezes. E a identidade, né, aplicada em alfa vai dar alfa. Não é isso? Então, a partir daqui, você teria... Posso cortar um alfa, né? Alfa é diferente de zero, obviamente, né? Como alfa é diferente de zero. É um gerador de um grupo diferente de zero, diferente de zero. Então, a gente vai ter que alfa elevado a q de menos 1 vai ser igual a 1. Olha, então nós encontramos um número natural, né, de tal forma que alfa elevado a esse número natural é igual a 1, certo? Então, pela teoria de grupos, a ordem de alfa tem que dividir este cara aqui. A ordem de alfa divide esse cara aqui. Né? A ordem de alfa divide esse daqui. Mas quem é a ordem de alfa? Olha, a ordem de alfa é a ordem de alfa este daqui, né? Por quê? Este daqui é um grupo cíclico gerado por alfa. Então, este daqui vai ser a ordem de alfa. Né? Certo? Lembre-se que, em teoria de grupos, a ordem é o menor número natural, tal que o elemento grupo elevado a essa ordem é igual à identidade, o elemento neutro, certo? E qualquer outro cara que faz de tal forma que esse elemento elevado a esse natural é igual ao elemento neutro, a ordem tem que ser um divisor. Então, essa ordem aqui, né, vai dividir.
Tá? Então, aqui, ó, a ordem Q elevado a m menos 1 tem que necessariamente dividir esse natural aqui, Q elevado a D, Q elevado a D menos 1, não é isso? Ok, então, em particular, né, a partir daqui, você vê que necessariamente M tem que ser menor ou igual a D. Né? M é menor ou igual a D, mas o D é menor que M. D é menor que M. Isso daí, obviamente, é uma contradição. Este D é menor que M. Então, a gente chega a uma contradição, não é isso? Uma contradição. Certo? Essa contradição é por quê? Porque a gente assumiu que a ordem do endomorfismo de Frobenius é menor que M. Né? Logo, nossa afirmação é verdade. Esta é a afirmação. A ordem do endomorfismo de Frobenius é M. Certo? Portanto, então, a ordem do endomorfismo de Frobenius é igual a M. Certo? Isso significa que o grupo, a cardinalidade do grupo cíclico gerado por isso daqui tem que ser M, né? Mas como ele é um subgrupo do grupo G, então a cardinalidade de G tem que ser maior ou igual a M, né? Certo? Então, veja, a gente tem cardinalidade de G maior ou igual a M, né? E, por outro lado, a gente tem que a cardinalidade de G é menor ou igual. Então, necessariamente, terem que ser iguais, não é isso? Ok. Opa, desculpa aqui. Tá. Portanto, então, a cardinalidade de G é igual a M, que é a cardinalidade disto aqui, né? Como é que um subgrupo pode ter a mesma cardinalidade? A cardinalidade do grupo, a única forma é que coincidam. Então, G é justamente esse grupo cíclico cujo gerador é o endomorfismo de Frobenius. Perfeito? Muito bem, então, meus caros, né? Na próxima reunião, a gente vai falar sobre corpos perfeitos. Então, vamos parar por aqui a nossa aula.